Olá, criador! Sou o Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Estou aqui colocando uma semente para os canários, quero falar um pouquinho com você sobre isso, mas quero dar sequência dos vídeos que eu tenho feito durante essa semana, mostrando para vocês a seleção de alguns filhotes ágata aqui no meu criatório. Beleza? Já dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @CanárioQualitá. Pois bem, combinei com o Ian que a gente vai diminuir um pouco da farinhada úmida aqui para os canários. A gente vai dar um pouco menos de farinhada úmida aqui para os canários. Para os canários aqui que são da mutação eu já estava dando os filhotes, eu já estava colocando sementes, um potinho de semente ali, colocando aqui uma vez, no máximo 2 vezes na semana, colocando e eles recebendo aqui a farinhada seca, né, sempre disponível, e a farinhada úmida aqui dentro da gaiola. Mas aí combinei com o Ian, como eu falei, a gente vai diminuir um pouco da farinhada úmida, vai continuar oferecendo, mas a gente vai diminuir na quantidade, uma pequena porção só para eles terem contato mesmo. E aí, enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou colocar aqui tem alguns filhotes de vermelho mosaico, tá? Esses filhotes aqui eu vou começar a dar semente para eles aqui, colocar um potinho aqui de semente. Por que eu estou colocando semente para eles? Porque daqui para frente vai esfriar um pouquinho, né? A tendência é esfriar um pouquinho, então eu vou colocar um pouquinho mais de gordura, uma gordurinha a mais para eles aqui, né? Um pouquinho mais de energia para eles, colocar um pouquinho mais de semente. Só que, para não desperdiçar, eu vou diminuir na semente, na farinhada úmida, igual eu falei. Não adianta nada eu colocar aqui um potinho de semente, um potinho de farinhada seca e continuar dando a mesma quantidade de farinhada. Por quê? Porque eles vão pegar muito mais a semente e vai acabar desperdiçando a farinhada. Por isso que eu vou diminuir na farinhada úmida para eles. Vou mostrar aqui a mistura de semente. Vocês gostam, né? Vocês sempre me perguntam. Deixa eu mostrar para vocês aqui a mistura de semente. A mistura de semente está com bastante couza, tá? Não tem níger, tá joia? Por causa do valor que está o níger, aí eu coloquei couza, tá bom? E tem alpiste, tem couza nabão, tem aveia, acho que é isso, tá? Nessa mistura. Então eu tô colocando aqui, esses pássaros aí estavam recebendo a semente só, esses aqui, né? Os vermelhos mosaicos, estavam recebendo a semente só na farinhada úmida, e aí eu vou continuar colocando a semente na farinhada úmida para eles, porém, só um pouquinho. Em relação ao que a gente está conversando essa semana, né, a seleção aí dos filhotes de ágata para permanecer aqui no plantel, tem uma dúvida que o pessoal ficou, né, eu recebi uma mensagem que eu achei até interessante, mas que eu havia até comentado com vocês, mas tem uma dúvida que ficou sobre por que eu vou usar os filhotes que são portadores da mutação, né? Por que eu não uso só os filhotes que são puros, os filhotes que são já da mutação. Eu consigo, porque se eu usar os filhotes já da mutação, eu consigo a quantidade maior de filhotes já mutados, né? De filhotes já da mutação eu. Mas vou responder isso. Se você não assistiu os 2 vídeos anteriores a esse aqui, vale muito a pena você assistir, para você se inteirar melhor sobre o assunto, né? Sobre o que eu estou falando aqui com você e entender melhor esse processo que eu faço aqui dentro do meu criatório, na hora de separar os filhotes que vão permanecer aqui no meu plantel. No caso dos filhotes de ágata, aqui já tem umas fêmeas, né? Tem um ou outro machinho aqui no meio, né? De vez em quando aparecem aqui cantando aqui. Hoje mesmo eu tirei um daqui, ó. Tirei um daqui. Um ágata vermelho marfim intenso. Tirei daqui porque estava cantando, é machinho, passei lá para voadeira. Então aqui tem a maioria das fêmeas que eu vou usar, né? Os filhotes que são fêmeas, que são ágata portador da mutação Elmo. Então aqui tem intenso nevado, né? Tem vermelho intenso nevado e vermelho marfim intenso e nevado tem aqui também. Mosaico não tem nada aqui não, acho que não tem nada de mosaico aqui não, tá? Os mosaicos estão separados ali e tem lá na voadeira também bicho que eu vou usar. Ali atrás também tem os mosaiquinhos. Mas aí a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Teve um criador mais antigo que me mandou uma mensagem falando o seguinte: ô Carlos Alexandre, eu sempre recebo. Carlos Alexandre, você não acha ruim de falar isso que você está falando no vídeo, não? O pessoal mostrar aí que você está separando os melhores filhotes do plantel para você e tal.
E aí isso não vai te atrapalhar na hora que você for vender os filhotes, não. Uma coisa que você tem que entender, e eu faço questão que você entenda isso, é que é o seguinte, não adianta nada você ficar na ilusão que todo canário é filho do campeão. Eu sei que todo mundo gostaria de comprar o filho do campeão. Só que é o seguinte, os melhores pássaros que eu consegui até hoje, eu consegui na base da amizade. Deixa eu ver se eu estou olhando aqui, conferindo se eu coloquei todos ali. Os melhores pássaros que eu consegui até hoje, eu consegui na base da amizade. Os melhores pássaros que provavelmente você vai conseguir na base da amizade. E a gente tem essa coisa, né? Que esse aqui é o filho do campeão. Às vezes você quer comprar um canário bom, aí você manda mensagem para a pessoa fala assim, não, esse aí eu não vendo não, o campeão não vendo não, mas eu tenho um irmão dele aqui, tem um primo, tem um sobrinho, tem um amigo, tem um colega do campeão, todo mundo é alguma coisa do campeão. Então você tem que ter essa noção. Por quê? Porque lá atrás eu fui muito enganado, quando eu estava começando, eu fui muito enganado no que se refere a isso, né? Acreditar de fato que todo canário que eu estou comprando ali é irmão do campeão, é parecido com o campeão, é não sei o que do campeão. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que ter a consciência de que você está começando agora. Então você vai ter a maioria de vocês estão começando agora. Você vai ter uma dificuldade maior de conseguir bons pássaros. E você tem que ter essa consciência de que todas as vezes que você separar os pássaros do seu plantel, as melhores aves têm que permanecer no seu plantel. É assim comigo, é assim com qualquer outro criador, ok? Para que você consiga alcançar o sucesso, para que você consiga melhorar o seu plantel, você precisa fazer isso. E aquilo que eu falei, e aí vocês estão cansados de ouvir eu falar, né? Se você faz isso todos os anos, ano após ano, você vai ter aves de melhor qualidade para poder disponibilizar para aquelas pessoas que têm interesse. Por exemplo, vamos pensar aqui num vermelhinho mosaico, que eu disponibilizo aqui por, às vezes, R$150. Esse canário é bonitinho. É um canário que vai dar um filhote que vai ser campeão? Não, não é isso. Só que é um canário bonitinho, né? Um canário que é vistoso. Você olha, poxa, é um canário bonito. Por quê? Porque às vezes ele é filho de um canário que é um canário muito bom meu, né? Porque foi usado numa fêmea inferior, mas de um machinho muito bom. Então é um canário vistoso, é um canário bonito. Você tem que ter essa noção. Vamos supor, né? Vocês lembram que uma fêmea que ficava nessa gaiola aqui? Pois é, os filhotes, ela era uma fêmea muito boa. Os filhotes dela, eu vou ter que olhar depois para ver quais são aqueles filhotes, olhar se os filhotes dela são bons. Uma fêmea de ágata vermelho intenso. Se os filhotes dela vieram bons, porque se vieram bons, eu tenho que ficar com todos. Não vieram, ela é boa, mas os filhotes dela não vieram bons, não. Então, não tem necessidade de eu ficar. Mas se os filhotes dela, como era uma canária muito boa, então, se os filhotes dela forem bons, é interessante que eu fique com esses filhotes. Vamos pensar nos vermelhos mosaico aí, aqui o que eu estou falando serve muito para você que assistiu às lives, né, durante a reprodução. Lembra as duas fêmeas que ficavam aqui, ó, gaiola 7 e 8, gaiola 7 e 8, tinha duas fêmeas que eram muito mascaradas. Então, na hora de separar os filhotes, eu tenho que ver quais são os filhotes que são dessas fêmeas, para eu poder ficar com a grande maioria desses filhotes. Posso não ficar com todos, mas é necessário que eu fique com uma quantidade grande, boa desses filhotes. Por quê? Porque são pássaros que vão me ajudar muito a evoluir o meu plantel. Então, você tem que ter essa consciência, beleza? E a segunda, então não me atrapalhe em nada, tá? Eu ser sincero com vocês, eu explicar isso para vocês, não me atrapalhe em nada, muito pelo contrário. Eu recebi um monte de mensagem do pessoal que viu eu separando os canários ágata, eu recebi um monte de mensagem de pessoas querendo ali os machinhos ágata que eu havia separado. Por quê? Por causa da confiança. Às vezes é gratidão. Poxa, como ele está sendo sincero, ele está falando de fato que acontece no criatório. Poxa, por gratidão, eu quero um passarinho daquele ali e tal. Tem gente que fala comigo, pô, eu gostaria muito de ter um passarinho da sua criação aí. Isso é legal. Eu acho que esse trabalho, feito dessa maneira, eu acho que fica muito legal porque você cresce com consistência. Você não cresce por causa de engano, às vezes a gente fala que a gente aprende com os erros também, né? Mas para que você tem que ficar batendo a cabeça toda hora? Se você aprende o que é correto, poxa, você vai até evitar de bater a cabeça e vai evitar que outros batam a cabeça também, não é verdade? E uma outra coisa é o seguinte, que o pessoal me perguntou.
Aqui tem filhotes já da mutação Elmo. Aqui tem os canários que já são da mutação Elmo, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui para mostrar. Eu vou falando como se você tivesse aqui dentro comigo. Aqui, ó, um Ágata Elmo, vermelho intenso. Então é o seguinte, se eu coloco esse canário com uma fêmea, né? E eu tenho uma fêmea aqui, ó. Vou pegar uma fêmea aqui, ó, tem duas fêmeas aqui, ó. Duas fêmeas Elmo aqui, ó, que reproduziram ano passado, vão ficar para reproduzir esse ano de novo. Então aqui, ó, uma nevadinha aí, ó. Essa de cá que é nevada, ó. Porque ela é o intenso, vamos pensar que eu coloco com nevado, uma fêmea nevada. Se eu fizer isso, eu consigo uma quantidade maior de filhotes da mutação Elmo. Beleza. Mas se eu fizer isso, vocês repararam o tamanhozinho do canário? Tamanho que ele é, como ele é pequenininho? Você reparou a fêmea, como ela é um pouco maiorzinha porque ela é nevadinha, mas como ela é pequenininha também? Então você imagina, eu vou colocar dois canários que tem um tamanho muito pequeno para reproduzir. Imagina o tamanho do ovo da fêmea. Imagina como que eu vou estar acaba fugindo do padrão, questão de plumagem. A plumagem vai acabar ficando curtinha demais. Eu posso começar a ter problema na plumagem desses pássaros. Então é necessário que eu melhore essa condição primeiro, antes de começar a fazer elmo com elmo, ok? Puro com puro. Se eu faço esse acasalamento, e igual eu falei, o tamanhozinho do ovo, imagina o tamanhozinho do filhote, dos filhotes que vão nascer. Então, assim, corre o risco da fêmea nem conseguir tratar, porque os filhotes vão ser pequenos demais. Então, eu preciso trabalhar isso. Poxa, às vezes, eu preciso de uma boa tonalidade ali da melanina desses pássaros. Se eu começo a fazer elmo com elmo e eu ainda não alcancei a tonalidade correta da melanina que eu preciso, o que vai acontecer? Pode acontecer de eu perder ainda mais na tonalidade do desenho deles. Então eu preciso buscar onde eu tenho uma ave melhor. Onde eu tenho uma ave melhor? No clássico. Existem muito mais criadores de canário ágata vermelho intenso, ágata vermelho nevado e ágata vermelho mosaico do que criadores de canário da mutação Elmo. Então, como tem uma quantidade maior de criadores do clássico, do ágata clássico, é mais fácil eu conseguir aves melhores dessa cor. Lembrando que eu pego os clássicos com o Ulisses, né, que está sendo, meu aluno está sendo campeão aí, brasileiro já, está arrebentando aí no campeonato brasileiro. Então, eu consigo aves que são o clássico, né, no caso o ágata clássico, de uma qualidade muito boa. Aves de uma linhagem que já está sendo campeão brasileiro. Então, o que eu faço? Eu pego isso que ele tem de bom lá, trago para os meus pássaros, né, os meus elmo. Então eu posso pegar algumas fêmeas com ele, por exemplo, pego os meus machinhos de elmo, junto esses machinhos de elmo, vocês me viram fazer isso aqui muito durante a reprodução do ano passado, pego esses machinhos elmo, passo nessas fêmeas, né, que são clássico, que nessas fêmeas de clássico eu consigo trazer toda a qualidade que esses criadores já estão introduzindo nessa cor, e aí eu consigo traduzir isso aqui nos filhotes. Eu consigo fazer com que os filhotes dessa linhagem venham com características melhores do que se nesse momento eu estivesse fazendo elmo com elmo. Quando eu chegar numa qualidade do canário elmo, né? Por exemplo, vamos supor que eu pegue um canário elmo que eu leve ele no Campeonato Brasileiro e faça 94 pontos. Você fala, poxa, esse canário aqui ele tá muito bom, né? As características que era para se colocar nesse canário aqui do padrão dessa cor aqui, o qualitar chegou muito próximo. Então, esse canário já seria interessante eu passar em fêmeas boas, né, de ágata elmo para poder trabalhar. Mas sempre pensando em melhorar através do clássico. Até a gente ter uma quantidade boa de aves que a gente consegue trabalhar dentro do próprio plantel. Então, aqui com os portadores, eu consigo trazer essas qualidades que eu preciso. Se eu quero um intenso melhor, eu trago um canário de categoria intenso melhor. Se eu quero um nevadismo melhor, né? Se eu quero uma categoria do nevado melhor, eu consigo trazer isso. Se eu quero, lá no caso do mosaico, trazer uma boa qualidade da categoria mosaico para os meus elmo, eu consigo trazer isso a partir do clássico. Eu consigo uma rusticidade maior. Por quê? Porque é um pássaro que está sendo trabalhado há mais tempo. É um pássaro que está menos
menos sensível do que o elmo. Lembra que o elmo tem o olho avermelhado, né? Ele é um pássaro um pouco mais sensível. Aqui não, o olho dele é escuro. No caso do portador ali do clássico, é um bicho de olho escuro. Então é um bicho que aparentemente ele é mais forte. Se você chegar aqui no meu criatório, olhar os clássicos, né, como que os clássicos são, e olhar os elmos, você vai perceber, ter a noção de que eles são muito mais ativos. Os clássicos, né, no caso aqui, os clássicos que eu tenho aqui são portadores, e os clássicos que eu tenho para fazer portador são muito mais ativos do que os elmos. Os elmos ficam mais na dele. Então eu tenho que ter um cuidado maior aqui com o elmo. Então eu consigo trazer essa rusticidade maior. Pensa comigo, são poucos criadores da mutação elmo, não são? Então a linhagem está muito próxima. Se você for fechar a linhagem, daqui a pouco você chega no máximo em 3 criadores. Então a consanguinidade está muito próxima, eles são muito consanguíneos. É praticamente uma linhagem só. Quando eu pego um canário clássico, que vem de uma família que não tem nada a ver com a minha linhagem de elmo aqui, trago esse pássaro para o meu plantel, faço um trabalho de acasalamento com ele, pego, aí sai ali os portadores, né? Poxa, eu estou trazendo uma linhagem, um sangue que não tem relação nenhuma com o sangue da minha linhagem de elmo. Então eu estou conseguindo, estou abrindo o sangue também para poder trazer um pouco mais de rusticidade. Tá vendo? Então está entendendo por que esse trabalho é interessante? Por que esse trabalho com portadores é interessante? Pois é. E aí, eu começo a falar, eu falo demais, né? Tem que tomar cuidado, senão o vídeo fica... Senão virou um podcast, não uma live. Fica aqui. Então, é interessante você ter essa noção. Tá? Já você quer criar um clássico, você quer criar, eu quero criar cobre. Não, você vai trabalhar em cima do cobre ali. Ou de repente, algumas pessoas usam, às vezes, um azul, às vezes usam um verde. Né? De repente, você vai buscar em uma outra cor algo para melhorar naquilo que você cria, tá bom? Tem outras cores que você precisa trabalhar. Isso é para você ter uma noção. No caso do elmo, né? Vamos pensar no cobre elmo, no verde elmo, no azul elmo. De repente, a gente tem que trabalhar para poder melhorar, no caso, até clarear um pouco os olhos, a gente pode trabalhar um pouco do canela, né? O canela vai ter um olho um pouco mais claro do que o cobre, o azul, o verde. Então, de repente, a gente trabalha um pouco do canela do marrom no negro, né? Do canela no cobre, no azul e no verde, para poder melhorar essa característica também, porque senão bota na mesa lá, o juiz nem consegue ver que é um canário elmo, né? Porque de tão escuro que o olho é. Isso é algo que dá para se trabalhar também. Tá vendo que existem possibilidades que a gente tem que ter noção, e aí é interessante demais você focar. Carlos Alexandre, eu quero criar isabelino, eu quero criar o acetinado. É interessante você saber daquilo que você cria, você entender daquilo que você cria. Se você cria um casalzinho de cada cor, ou um casal de cada raça, você cria aí um casal de Glossa, um casal de Five Fence, um casal de frisado do norte, um casal de Gibber itálicos, um casal de frisado parisiense. Pô, você tem um monte de coisa, mas você vai ter que saber os detalhes de cada uma delas. Então, se você se especializa, você fala, eu quero criar vermelho mosaico. Então, você vai ser um criador ou uma criadora de vermelho mosaico. Então, você vai se especializar naquilo ali. Beleza? Então, é bom você ter essa consciência, beleza? Lembrando que é o seguinte, se você não faz parte de nenhum clube ornitológico, manda mensagem pra gente no Clube ABCS, o telefone está na descrição aqui do vídeo, manda mensagem para você poder participar com a gente, conseguir anilhas dos seus pássaros, lembrando que não é só anilhas para os canários não, tá? Vai ter outros pássaros também que você consegue com a gente. Então manda mensagem aqui nesse telefone, o primeiro WhatsApp que tem aqui, que a gente te explica direitinho como você faz para participar com a gente. Tá? Já lembrando que eu tenho uma parceria com a Angercal, né? Estou usando aí até o uniforme da Angercal aí para gravar os vídeos dessa semana. E se você mandar mensagem na Angercal e falar que foi indicado pelo Canário Qualité, eles te dão 15% de desconto na compra dos produtos lá. Beleza? Dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações. E me segue lá no Instagram também, @Canário Qualité. Se você não assistiu os vídeos anteriores, assista para você entender certinho o que eu estou falando aqui, ou para você entender melhor sobre esse assunto que eu tratei aqui com você hoje, tá joia? Então, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!